Fala, rapaziada, e o Sport fica em 0-0, né, com o Mirassol. O Sport vai ao interior de São Paulo, enfrenta a equipe do Mirassol. Foi um jogo bem sonolento e acaba empatando o jogo em 0-0. Tá? A gente vai fazer a análise dessa partida aqui. Antes da gente começar, deixe seu like, se inscreva no canal, só assim você me ajuda a continuar fazendo vídeos como este, tá? O Sport vai a Mirassol, gente, encarar a equipe do Mirassol lá no Maião. Jogo difícil, jogo valendo 6 pontos para ambas as equipes, né? O Mirassol que estava em quarto colocado quando iniciou a partida e o Sport em terceiro colocado quando iniciou a partida. Ambos empatam, já não podem mais ser ultrapassados nesta rodada, então o Sport finaliza a 29ª rodada em terceiro e o Mirassol em quarto. O Vila tropeça em casa diante da equipe do Botafogo de São Paulo, então não entra no G4. E o América, a gente trouxe aqui para vocês no vídeo de ontem que o América poderia tropeçar contra o CRB, foi o que aconteceu. O América perdeu o jogo lá em Maceió e também não entra no G4 nesta rodada, pelo menos, nem na próxima, tá? Pelo menos não assume a vaga do Sport, a não ser que seja aí uma catástrofe, tá, irmão? Bem, vamos lá. O jogo foi um jogo bem difícil de se assistir porque o Sport não teve muitas finalizações, não foi um primor técnico este jogo, nem para o Mirassol, nem para o Sport, é verdade. O Sport fez uma partida bastante segura defensivamente, salvo os erros do Rafael Thierry, do Chico e alguns erros pontuais ali do Felipe, mas fora isso, o Igor Cariús conseguiu anular muito bem o Fernandinho, o Dalbert fez uma partida minimamente decente, né? Não foi nenhum suprassumo da lateral esquerda, mas também não comprometeu, e o Sport sai em 0-0 contra a equipe do Mirassol, jogando fora de casa aí, jogando lá no interior de São Paulo, tá? Rapaziada, antes do jogo começar, até na live do Luiz Heitor, eu achava que seria empate. Até brinquei que seria um jogo de 1-1, depois mudei a minha opinião para que o Sport, meu palpite foi que o Sport ganharia esse jogo de 1-0, um 2-1, mas acabou realmente empate. O Sport que jogou de forma muito defensiva, o Sport visivelmente não queria tomar gol do Mirassol, estava jogando em contra-ataques. O Sport foi muito, mas muito receoso contra esse jogo contra o Mirassol, tá? Beleza? Então, o Mirassol teve 8 chutes em gols, no qual foram 3 no gol do Kaique França, que foi o melhor da partida disparadamente, sem dúvidas nenhuma, né? O Sport teve um pouco menos de posse de bola, mas a posse de bola retrata muito do que foi o jogo, né? 49% a 51%, né? O Mirassol ficou com 51 e o Sport com 49%. O Mirassol trocou 454 passes, já o Sport 439. Então mostra que só os números mostram uma equivalência muito grande dentro de campo. Exceto o Sport que não chutou uma bola sequer no gol. O Muralha saiu de luvas limpas do campo porque o Sport não conseguiu finalizar em gol, né? Foi um jogo com bastante faltas. O Sport fez mais de 15 faltas, fez ali 17 faltas no jogo, o Mirassol fez 7, um cartão amarelo para cada lado, escanteios 3 para o Mirassol e 4 para o Sport, tá? Em questão de tabela, rapaziada, não foi um jogo ruim, não foi um jogo ruim. O Mirassol jogando em casa é um dos melhores mandantes dessa Série B, é um time que está no G4, a sua defesa só tomou 21 gols em 29 partidas, é uma média de menos de um gol tomado por partida. É um time que vem oscilando, o Mirassol, é verdade. O Sport com o Pepa a gente já vai passar. Tem um aproveitamento minimamente decente jogando fora de casa, mas desta vez o Sport não conseguiu se achar. Eu achei o time do Sport muito espaçado ali no meio de campo, errando muitas bolas fáceis, errando muitos passes de 2, 3 metros, telegrafando as suas jogadas e quando tinha oportunidade em finalizar, não finalizava. E aí eu, se fosse um dos jornalistas, um dos repórteres, né, perguntaria ao Pepa o que foi conversado antes do jogo para que o time do Sport não finalizasse em gol. Por quê? Lucas Lima teve no mínimo 3 chances de finalizar em gol.
Zé Roberto teve 2 chances de finalizar em gol. Barleta teve chance de finalizar em gol. O Perdão, o Tite Ortiz teve chance de bater de fora da área e o time do Sport sequer tentou. Tanto que o único chute que o Sport deu de fato no gol foi um chute do Julian Fernandes que foi por cima do gol, né? Então não foi de fato no gol, né? Foi em direção, mas acabou indo para fora, tá? Então, foi um jogo muito abaixo tecnicamente do Sport, extremamente defensivo, extremamente seguro na defesa, como eu já falei, salvo os erros do Thierry, erros pontuais do Chico e do Felipe, mas eu vejo esse empate com bons olhos, beleza? Eu vejo o empate sim com bons olhos. Bem, no aproveitamento do Pepa, o Pepa assume o Sport quando o Sport vai enfrentar o Avaí fora de casa, acaba vencendo. Para mim foi o jogo que iludiu todo mundo. O Sport marcou pressão, o Sport buscou o ataque a todo momento, fez o primeiro gol, não se cansou com isso, não se acomodou, foi em busca do segundo e matou a equipe do Avaí 2-0 para o Sport. Então, belíssima partida do Sport. O Sport vai jogar contra o CRB fora de casa no Rei Pelé, marcando pressão, encurralando o CRB, colocando o CRB em todo momento para correr atrás da bola, consegue um empate dentro da equipe do CRB e todos imaginavam que o Sport iria virar esse jogo, que o Sport iria conseguir sair com a vitória. Não aconteceu, 1-1 jogando fora de casa. Depois vai a Recife jogar contra a própria equipe do CRB, lá na Arena Pernambuco, faz um jogo bem abaixo do que a gente esperava, justamente porque a gente viu o Sport jogando muito, muito bem contra a equipe do Avaí, e o primeiro jogo contra a equipe do CRB jogou esse atrasado, né? E aí o Sport faz um jogo bem abaixo do que a gente esperava, empata com a equipe do CRB, vence da equipe do CRB, perdão, mas a gente já ficou com um ponto de atenção em relação a isso. Aí o Sport pega o Goiás em casa e todos imaginavam, inclusive eu, que o Sport fosse fazer uma partida melhor do que fez. Teve a chance, é claro, de virar o jogo diante da equipe do Goiás, nos pés de Coutinho, que perdeu o pênalti. E isso fez com que o Sport não saísse com os 3 pontos. Mas, no modo geral, o Sport fez um jogo muito ruim diante da equipe do Goiás. Daí o Sport sai de Recife e vai enfrentar o Paysandu lá em Belém. Um jogo difícil, a gente sabe, mas o primeiro tempo do Sport lá na Curuzu foi um primeiro tempo assim muito, mas muito, muito, muito abaixo da média. Porém, quando vira o segundo tempo, o Sport consegue achar no bambo ali um golzinho diante da equipe do Paysandu e consegue sair vitorioso. Hoje o Sport jogando fora novamente contra a equipe do Mirassol, num jogo extremamente defensivo, que o Sport abdicou de atacar em vários momentos, mesmo o treinador colocando várias peças ofensivas, o Sport sai no empate com o Mirassol sem sequer ter testado o goleiro Muralha. Então, nesse retrospecto do Pepa na frente do Sport, foram 3, 6, 9, 12 pontos disputados fora de casa, né, contra a equipe do Avaí, contra o CRB, Paysandu e Mirassol. E o Sport volta com 3, 6, 7, 8 pontos. Então, de 12, o Sport fez 8, um aproveitamento muito bom, visto que enfrentamos o Paysandu fora, que é sempre muito difícil de jogar, o Avaí, que naquele momento estava brigando pelo G4, e o Mirassol, que estava no G4, melhor, que está ainda no G4 há bastante tempo. Agora voltamos a Recife, vamos enfrentar a equipe do Ceará, num jogo extremamente difícil, que o Sport vai pressionado por vencer. É mais um jogo de 6 pontos, é um clássico nordestino, tem toda a rivalidade de final de Copa do Nordeste, porque um ganhou, porque outro não ganhou, sempre tem, não adianta. Provavelmente esse jogo vai ser na Ilha do Retiro, o que ajuda um pouco mais o Sport, né? A gente sabe da mística que a Ilha do Retiro tem. Porém, depois do jogo contra o Ceará, a gente já pega outra pedreira, que é o Novo Horizontino. E aí voltamos para ter 3 jogos em casa. Operário, que está remarcado, né, que é um jogo adiado. Botafogo de São Paulo e Guarani. Então, o Sport precisa urgentemente voltar a pontuar em casa, voltar a vencer. E este jogo do Ceará pode ser o jogo que faça com que o Sport se consolide de vez no G4, beleza?
Dito isso, rapaziada, jogo difícil, não tem para onde. O Sport fez o necessário para empatar. Poderia ter saído com a vitória em diversos momentos. O Mirassol deu vários e vários espaços para o Sport, mas a zaga do Mirassol é uma zaga muito boa, né? Uma zaga muito consistente, tá? Dito isso, tá aí a tabela de classificação para vocês. O Novo Horizontino tem uma partida a menos ainda do que o Mirassol, do que o Santos. Tem o mesmo número de partidas do que o Sport, mas o Novo Horizontino ainda não jogou na rodada. Pode chegar a 54 pontos e se classificar aí e garantir de vez o acesso aí, beleza? Passando para os melhores jogadores em campo. Indiscutivelmente, o Kaique França foi o melhor da partida, tirou 3 gols do De La Torre na primeira finalização do Mirassol em gol, que foi logo nos primeiros minutos. Rafael Thierry falha, Tite Ortiz acaba dando um passe para trás, De La Torre vira cara a cara com o Kaique França e para a primeira vez. Depois, De La Torre entra na área sozinho no lançamento, em que o Chico não consegue acompanhar. Kaique França impede de novo o gol do Mirassol e do De La Torre, mas estava impedida essa jogada. Depois, outro lançamento nas costas do Chico. De La Torre também, cara a cara com Kaique França. Kaique França faz uma defesa assim, meio que de handball ali, de futsal, né? Usando as mãos e os pés. Defesa extremamente difícil e mais um gol que o De La Torre perde, mas enfim, estava impedido. Depois tiveram algumas chances na equipe do Mirassol e o Kaique França foi unânime em todas as defesas. Depois, mais uma vez, a bola dominada por Rafael Thierry. O Rafael Thierry dá um presentaço para a equipe do Mirassol e o Kaique França sai no Fernandinho, se eu não me engano, tá? Sai solando ali, entrando inteiríssimo na jogada, não foi nenhum lance para expulsão. Kaique França foi inteiro na jogada e mais uma vez garantindo ali o placar de 0-0 para ambas as equipes, né? Fazendo com que o Mirassol não fizesse gol nesta partida, tá? Rafael Thierry fez um jogo muito ruim, na minha opinião. Primeiro tempo foi bem abaixo, mas o segundo tempo do Rafael Thierry foi totalmente danoso à equipe, errou tudo que tentou. Então, péssimo jogo aí. Não vou nem botar péssimo, mas foi um jogo bem ruim do Rafael Thierry. Também achei um jogo ruim do Chico. Errou em muitas jogadas, tá? O Chico não consegue dar um lançamento correto, não consegue acertar um passe incisivo, né? E o time do Sport precisa dessa saída de bola dos zagueiros e fica complicado depender da saída de bola do Chico. Para mim foi um jogo bem ruim do Chico aí, beleza? O Filipinho entrou, não tem como avaliar muito, então vou colocar aqui no regular. Entrou faltando apenas 10 minutos, não conseguiu fazer muita coisa no jogo, tá? Bom jogo do Igor Cariús, conseguiu anular muito bem a melhor peça ofensiva dos caras, que é o Fernandinho. Conseguiu chegar inteiro em algumas jogadas lá na frente, mas o time do Sport todo foi muito mal. O Igor Cariús se sobressaiu um pouco ali da média. Dalbert, partida regular do Dalbert, conseguiu marcar muito bem a equipe do Mirassol, mas lá na frente se precipitava e muito com a bola, errou muito lá na frente, então uma partida muito regular aí do Dalbert, beleza? Perdão. Felipe, uma partida abaixo na minha visão, mas não comprometeu, conseguiu ter algumas saídas de bolas importantes ali, então partida regular do Felipe. Eu quero saber de vocês, tá? Se vocês estão concordando com isso, deixem aí nos comentários, beleza? Julian Fernandes, bom jogo do Julian Fernandes, foi o único jogador do Sport que tentou chutar em gol, conseguiu marcar muito bem, tem um poder de marcação muito forte, tá? Partida muito boa aí do Julian Fernandes, na minha opinião. Lucas Lima, ruim. Para mim, o Lucas Lima foi um desastre neste jogo. Todas as bolas que tentou foram passes fortes, foram passes errados. A bola parecia que estava queimando no pé do Lucas Lima. Não gostei do jogo do Lucas Lima, então uma partida muito ruim do Lucas Lima. Pedro Vilhena, regular, também não tem muito o que analisar, entrou pouco tempo aí, não gostei da partida do Lucas Lima.
do Lucas Lima, e o Pedro Vilhena também não tem como avaliar. Barleta, ruim na minha visão, errou tudo que tentou no ataque, em vários momentos era a válvula de escape do Sport. Tudo bem que na maioria do tempo jogou sozinho, mas fez uma partida muito abaixo do que a gente espera do Barleta, daquele Barleta ali do início de temporada que ele teve no Sport. Foi bem abaixo. Tite Ortiz, ruim também na minha visão, tomou amarelo, em muitos momentos poderia ter tomado prejudicado o Sport, tomado um segundo cartão e prejudicado o Sport. Saiu barato, somente o amarelo para Tite Ortiz, beleza? O Wellington Silva, uma partida de boa para regular do Wellington Silva, entrou bem até, conseguiu imprimir velocidade, conseguiu fazer boas triangulações, e no final ali eu até pensei que o Wellington Silva fosse bater em gol, né? Ele armou o corpo para bater em gol e tenta um passe totalmente equivocado do Lucas Lima, se eu não me engano. Então tá aí o Wellington Silva, poderia ter feito uma partida melhor, se chuta e tenta mais um pouco, poderia ter feito uma partida melhor. Lene Lobato de regular para ruim, não vi nada do Lene Lobato, até porque entrou faltando pouquíssimo tempo, juntamente com o Coutinho, tá gente? Coutinho mais uma vez entrou faltando pouco tempo, até não tem como avaliar o Coutinho nesse caso. Zé Roberto, uma partida bem regular também, de regular para boa. Tá, a partida do Zé Roberto, não conseguiu criar muito, não conseguiu finalizar nada, até porque a bola também não chegou. Então, partida bem regular do Zé Roberto aí, beleza? Pepa fez um jogo bom, na minha opinião, dentro o que poderia oferecer neste jogo, conseguiu fazer um jogo minimamente decente, beleza? Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários se a minha análise pós-jogo está certa, o que eu errei, o que eu acertei, deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Valeu, abraço e até mais. Fui!